O arco de Egghead chega ao seu fim e nesse vídeo iremos falar sobre os 5 pontos positivos sobre o arco e dividir um pouco a opinião dos fãs. E também eu iria falar dos 5 pontos negativos, porém o vídeo fica muito grande. Vou fazer então ele separado, mas chega de enrolar, deixa o gostei que é muito importante, se inscreva no canal se vai estar me ajudando e bora pro vídeo. Começando pelo primeiro ponto positivo de Egghead, que é os acontecimentos fora de Egghead. E esse foi um grande acerto do Oda, porque uma das coisas que o fandom mais gostava em One Piece era os entre-arcos, onde ele usava 1 ou 2 capítulos para mostrar o que estava acontecendo fora do núcleo do protagonista, como por exemplo a gente pode pegar no pós Dressrosa, onde ele mostra um pouco do Kaido se movimentando, aparecendo pela primeira vez, a aliança do Kid, ou então no pós Holy Cake, que teve o Reverie. Eu sei que o Reverie ele é considerado um arco à parte, ele é considerado um arco em si, porém ele ainda é curto e pode ter um entre arcos também. Porém, em Wano, o Oda quis dar uma diferenciada, porque como o Wano usa muito referência do teatro Kabuki, ele quis dividir o Wano entre atos. E nesse entre atos de Wano, ele mostrava um pouco do mundo lá fora, mostrou que o Moria invadindo Hachinosu, e quando teve o ato 2 acabou, teve também o Shibukai sendo abolido e a história do Rock sendo contada. Então o Oda quis dar essa diferenciada em Wano. Porém, no arco de Egghead, o Oda quis dar outra diferenciada e não só fez um entre atos, como também entregou 10 capítulos seguidos fora do núcleo do protagonista, além desses 10 capítulos ser um dos melhores da Egghead e alguns consideram como os melhores do arco. A gente teve simplesmente Shanks vs o Kid, onde a gente viu finalmente o Shanks lutar depois de 20 anos da obra. Tivemos também Barba Negra contra Law, onde a gente teve uma luta incrível. A treta lá em Hachinosu do Garp resgatando o Kobe do bando do Barba Negra, e foi onde a gente viu a luta dele contra o Aokiji, dele luta na série com tudo finalmente, e mostrando um pouco do seu poder. E não só isso, como também toda a treta que aconteceu lá no Reverie, com o Sabo lutando contra os Goroseis e Imo, a morte do Rei Cobra, toda aquela revelação sobre a Lily e que os Goroseis possuem frutas. E o que torna esses acontecimentos muito legais é porque eles agregam muito na obra, porque eles tiraram o Law e o Kid da jogada de em busca do One Piece, trouxe que o Barba Negra e o Shanks conseguissem os Road Poneglyphs para eles ficarem mais próximos, igualados ao Luffy, o Bugs ter a iniciativa de ir atrás do One Piece finalmente, o Garbo desaparecendo. Isso tudo fez com que a história andasse ainda mais. E não só isso, como que no capítulo 1121, esses vencedores são os principais aí em busca do One Piece, os principais nessa reta final da obra. Indo pro segundo ponto positivo de Egghead, e eu falo do Vegapunk como um todo, o personagem do Vegapunk. Porque primeiramente o Vegapunk, ele era um personagem muito misterioso. A gente ouviu falar dele lá em Thriller Bark, quando o Kuma fala dele. Depois disso ele só foi mostrado em silhuetas. Então ele sempre foi esse personagem misterioso que a gente queria muito ver. E depois de 700 capítulos, no arco de Egghead, a primeira coisa que o Oda nos mostra é o Vegapunk, e surpreendendo todo mundo, mostrando ele sendo uma mulher, que é a Lilith, e depois mostrando que o Vegapunk ele se dividiu em 6 pessoas diferentes, 6 robôs, onde que foi uma grande acerto também dele, porque faz a gente gostar tanto do Vegapunk original como dos outros Vegapunks. Tem gente que gosta mais da Lilith, tem gente que gosta mais do Edson. Então trouxe muitos personagens com diferentes personalidades, características, que a gente fez a gente gostar de cada um deles. Não só isso, como também Egghead conseguindo fazer que o Vegapunk fosse um personagem com um tom meio diferente, um tom cinza, não meio do bem, nem meio do mal, que fazia algumas coisas duvidosas em relação à ciência, como no caso dos pacifistas, ou então os Serafins. Claro, ele tinha uma ideia boa no começo, mas o projeto em si é meio duvidoso. Porém, a melhor coisa que eles conseguiram trazer do Vegapunk foi o seu relacionamento com os personagens, como ele tratava o Kuma, a amizade dele com o Kuma, que eles se conhecendo mesmo em pouco tempo, eles sempre se respeitavam. O Vegapunk começou a gostar muito do Kuma e vindo a humildade no corpo dele, no coração dele. A sua também relação com a Bonnie, que mesmo a Bonnie odiando o Vegapunk no início, ele nunca deixou de se preocupar com ela, porque carregava o desejo do Kuma de proteger ela. Tipo, é uma coisa boa que o Oda trabalhou no Vegapunk. Além da sua amizade com o Kizaru e o Sentomaru,
que mostrou que eles três estavam sempre juntos, eles se conheceram juntos e viveram basicamente toda a vida quase juntos, construíram Egghead. O Oda conseguiu trabalhar bem a relação entre esses cinco em muito pouco tempo, mostrando que eles realmente tinham essa amizade e deu meio que uma tristeza no arco quando eles teve que brigar. O terceiro ponto positivo de Egghead foi o passado do Kuma e da Bonnie. Primeiro que o Kuma era um personagem muito misterioso, era um personagem ok, que a gente não sabia o que se passava com ele. Em Egghead, Oda fez o Kuma passar de um personagem ok para um dos melhores da obra, um dos mais amados da obra. Também trouxe um dos flashbacks mais tristes de One Piece, não o mais triste, mostrando todo o seu passado, dele sofrendo com o Tsurugi por conta que ele era de uma raça especial que tinha relação com Nika, além que vimos também um pouco de God Valley, de como que foi a treta de God Valley, com os Rock chegando, o Roger, o Garp, como o Kuma conseguiu a fruta dele, como a Big Mom conseguiu a fruta para dar pro Kaido também, foi bem interessante isso que o Oda mostrou. A relação do Kuma com a Guine foi muito bem mostrada e meio que mostrou um fim trágico também. Não só isso, como a relação do Kuma com a Bonnie, ele protegendo a Bonnie desde o início da vida dela até o fim. Porém, o flashback do Kuma não só serviu para mostrar um pouco do personagem, mas também serviu para meio que mudar a nossa perspectiva de alguns acontecimentos, como foi no caso de Sabaody, onde mostra o Kuma meio que viu o Luffy acertando o Tsurugi, socando a cara do Tsurugi, e com isso o Kuma viu uma esperança do mundo meio que mudar, do mundo meio que lutar contra os dragões celestiais. E por conta disso ele decidiu salvar o Luffy e seu bando lá do Kizaru e do Sentomaru. E não só isso, como também mostra que o Kuma esteve presente nas outras fases da vida do Luffy, como ele foi lá em Goa e viu o Luffy treinando. Desde muito tempo ele já conhecia o Luffy. Então esse flashback serviu para mostrar um pouco mais do Kuma, que era um personagem que mesmo sofrendo tudo que sofreu, nunca perdeu a esperança nem a fé em Nika, e meio que se tornou um pouco de Nika também, além de mostrar meio que algumas perspectivas, algumas revelações pra gente. Falando agora um pouco da Bonnie, que ela vai ser um bônus aqui, porque ela esteve no flashback do Kuma, então vale a pena falar dela aqui também, porque ela foi outro grande acerto do Oda, porque como o Kuma, a Bonnie era um personagem que não dava nada quando apareceu, né, não dava nada para ela, e no pós-time skip ela começou a ter uns mistérios mostrando, porém no pós-time skip ela se tornou uma personagem um pouco misteriosa quando ela foi capturada pelo Barba Negra e o Akainu apareceu lá e falou que meio que ficou com medo quando ela sumiu, ou também quando ela invadiu Marijoa e encontrou o Kuma todo escravizado e ficou chorando. Então a gente pensava que ela tinha uma ligação com o Kuma, então tinha esse mistério com ela. E assim como foi no Kuma, em Egghead a gente viu mais sobre ela, viu todo o passado dela, descobriu que o Kuma é o pai dela, e a gente meio que se aprofundou mais na personagem. E a gente vê que no começo do arco ela tinha toda uma raiva do Vegapunk, e uma coisa que eu achei bem interessante e um acerto do Oda foi que quando o Oda quis introduzir o flashback do Kuma, ele fazer a gente conhecer o passado do Kuma junto da Bonnie. A gente estava vendo todo o passado dele pela perspectiva da Bonnie. Foi algo bem interessante que ele fez. Então a gente conheceu sobre toda a verdade junto com ela, quando ela teve a doença, que ele sacrificou por causa dela. E não só isso, como também o Oda fazer que a Bonnie vire Nika foi algo bem assertivo, porque a Bonnie seguiu os passos do Kuma, a fé dela em Nika, então ela virar Nika, ser livre finalmente, depois de ficar anos e anos presa por causa da doença, foi um bom acerto do Oda, foi algo poético que ele fez, mesmo causando polêmica, porque algumas pessoas não gostaram, mas mesmo assim foi um acerto. O quarto ponto positivo de Egghead foi as revelações e as informações dadas no arco. Eu sei que todo arco tem revelações, tem informações também, porém em Egghead teve muito mais, e essas que teve foram mais impactantes, foi mais bombástica para nós leitores. É só pegar o capítulo onde teve a conversa do Cobra com o Imo e os Goroseis, onde só naquele capítulo a gente conhece a
Nefertari Lily, descobre que foi ela que espalhou os poneglyphs pelo mundo, de que o Imo, ele meio que sente raiva e também um pouco de ciúmes da Lily. Não só isso, como também a fruta dos Goroseis revelada do Imo também. Descobrimos também que os Nefertari são da família dos D também, então tipo, só nesse capítulo, por revelar tantas essas coisas bombásticas que é muito importante para a obra. Sem contar sobre a transmissão do Vegapunk, que foi sequências de capítulos nos revelando cada vez mais coisas, tanto do One Piece em si, como também do Século Perdido, como foi a gente descobrindo que a maré irá subir, irá cobrir todo mundo, matando assim geral, ou então descobrindo que o Joy Boy tinha as armas ancestrais, vendo finalmente a aparência de Joy Boy, como ele era, ele usando tanta fruta, ele na focinha de Nika, como também na forma base dele. Descobrimos também o hack do rei de Joy Boy, a gente nunca pensaria que veria tão rápido assim, que ou não, o poder de Joy Boy. Então foi um grande acerto do Oda, essas informações. Em Egghead, as informações e revelações dadas foi muito importante para fazer a história andar muito. Então realmente foi um grande acerto do Oda. E por fim, o quinto e último ponto positivo de Egghead foi os Goroseis em ação. Primeiro porque a gente nunca imaginava que os Goroseis fossem de lutar, porque a gente acompanha eles desde o início, lá em Skypiea, ou então lá em Alabasta. A primeira vez que a gente viu eles. E a gente vendo eles, parecia que eles eram mais pro lado político do que pro lado de lutadores mesmo. Os únicos que realmente podia lutar pela visão seria o Júpiter, o Gorosei loiro, ou então o Gorosei careca, o Venojuro. Porém, quando o Gorosei Saturno foi pra Egghead, mostrou ele indo pra Egghead, foi um hype tremendo, porque a gente não sabia se ele iria lutar, ou então se ele iria lá só pra recuperar o controle dos Serafins, já que eles eram a autoridade máxima por Serafins. Mas no capítulo onde o Oda fez o Cobra morrer e fez os Goroseis se transformarem na luta contra o Sabo, foi aonde muita gente hypou e queria ver eles em ação. Tanto eles como as frutas dele, que eram muito bizarras. E não demorou muito o Oda mostrar eles em ação, porque no fim de Egghead, no ápice de Egghead, eles apareceram na sua forma de yokai, mostrando eles em ação. Não só isso, como também o Oda conseguiu fazer aquela dúvida se eles tinham ou não frutas, porque não tinha nome, além de mostrar eles sendo imortais, recebendo todos os danos possíveis e não tomando nada. Então o Oda meio que conseguiu passar uma onda que eles eram superiores a todo mundo de lá, que eles eram o ápice de força lá, que eles eram mais fortes que o Luffy, porque nem o Luffy no Gear 5 conseguia dar dano neles, além deles conseguirem ficar maiores a cada vez, mostrando mais. Eles eram literalmente um desastre natural, cada um deles. Então o Oda colocando os Goroseis como os vilões finais de Egghead foi um grande acerto, porque já introduziu eles, mostrou um pouco da força deles, então a gente já fica hypado para quando mostrar mais deles depois. Claro, teve mais pontos positivos em Egghead, porém de todos eu acho que esses foram os principais ao meu ver. Mas eu quero de vocês, concorda com esses pontos positivos ou vocês têm os seus próprios? Comenta aqui, coloque nos comentários quais são os pontos positivos para vocês em Egghead, o que vocês gostaram mais em Egghead. E lembrando para vocês que vai sair ainda os 5 pontos negativos de Egghead, então fiquem ligados. Mas o vídeo vai ficando por aqui, não esqueça de seu gostei, que é muito importante, de se inscrever no canal se vai estar me ajudando, e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.